Mas, cara, Bem o aleatório é tranquilo. mais legal. É mais legal, né? E basta tu fosse falar de filme da Marvel, essas coisas aí. Aí nós vamos ficar. Isso dá um novo podcast, né? Meu Deus do céu. O assunto que nos interessa, a gente vai te convidar de novo para falar disso. Cara, vou vir só falar sobre isso, cara. Meu Deus, fico louco. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um programa. Eu sou Marcelo Carvalho. Eu sou Andriele Freitas. O nosso convidado de hoje, ele é advogado, foi reeleito presidente da OAB, subseção Bento Gonçalves. Quem é ele? Então, ele é o Rodrigo Terra de Souza. Bom dia, boa tarde, Tudo boa bom? noite a Seja todos. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Andriele, muito obrigado, Marcelo, pelo convite. A gente quer saber quem é o Rodrigo. Quem é o Rodrigo Terra? Rodrigo Terra é um viamonense bento gonçalvense, porque eu nasci em Viamão e eu moro em Bento há 40 anos, vou fazer 41 anos de Bento. É um cara multifuncional, porque eu sou advogado, sou gestor, sou músico, já fui fotógrafo, já fui da área da informática também. E principalmente um cara que gosta de fazer amigos. Eu sou um cara que gosta de viver com pessoas e ter muitos amigos. Basicamente, esse é uma mini biografia da minha vida. Quando era pequeno, tu já sonhava em ser advogado ou Não. queria ser astronauta, bombeiro? Cara, sabe que eu nunca tive, assim, a visão de ser advogado. Até porque no contexto que eu vivia, eu não conhecia, não, nem sabia que era advogado quando era pequeno, né? Mas eu tive aquele sonho de todos os guris, né? Queria ser jogador de futebol, né? Queria jogar bola até os 12 anos, 12, 13 anos. Eu tentei jogar bola, joguei no esportivo, joguei em várias escolinhas aqui em Bento, mas acabei depois indo pro vôlei, no Bento Vôlei. Joguei 6 anos, se não me engano, no Bento Vôlei. E aí, nesse meio tempo, nesse período, chegando perto dos 18 anos, chega um momento que tu tem que escolher qual caminho tu vai seguir na tua carreira, né? O que tu vai fazer. E aí, nessa história, o meu pai é da primeira turma do Direito de Bento aqui, que se formou em 98. Porque a primeira turma, se não me engano, foi em 93 aqui, na Ferve aqui em Bento. E nesse meio tempo aí, fiz aqueles testes vocacionais, né, pra ver o que o cara queria. Daí, na época, trabalhava com informática, tocava, tinha banda. E tinha o pai formado em Direito. E fui fazer teste vocacional, o que deu? Música, informática e direito, né? Não tinha outras coisas para dar, né? E aí, como eu já estava trabalhando na época e o curso de direito aqui de Bento já estava com um bom nome, eu acabei optando pelo direito. Música, eu não tinha conhecimento técnico para fazer música, né? Eu sou músico de ouvido, eu aprendi sozinho a tocar, né? Então, para tu entrar para uma graduação de música, tu já tem que estar num nível elevado de conhecimentos, de leitura de partitura, de habilidades e tudo mais. Então, eu acabei indo pro direito e tô aí há 16 anos quase no direito já. A gente estava falando fora do ar ali da importância do direito, né? Que seria bom todo mundo ter algum conhecimento sobre as leis e tal. E tu começasse na informática. Eu diria que a informática também é uma área que é importante que todos conheçam, né? Quem não sabe nada de tecnologia hoje em dia como é que é? Um analfabeto funcional. É. Dessa situação, Marcelo, a Andriele não vai lembrar muito, né, da época dela, mas eu sou técnico em processamento de dados da época que os colégios, as escolas de segundo grau tinham os técnicos, aqui do Lândio de Moura, né? E eu vejo a informática hoje é uma ferramenta tão importante quanto qualquer outra disciplina, no caso de direito, administração, como eu havia falado antes, né? Porque hoje nós todos dependemos, o próprio advogado, pensar que todo o processo judicial hoje ele é digital.
Ele não é mais. Claro que o Rio Grande do Sul foi o último estado do Brasil a digitalizar os processos físicos, né? Então, aqui nós estamos ainda engatinhando nessa matéria, mas pensar que a Justiça Federal ela tem um processo digital desde 2007. Os advogados ainda precisam ir ao fórum ou pode fazer online muitas coisas hoje em dia? 95% das coisas hoje são feitas online, né? Porque o processo de digitalização no Rio Grande do Sul não acabou ainda. Ele tem um cronograma para finalizar até o final desse ano, né? Mas acredito que é muito difícil, porque o tribunal ele tinha programado, o Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul tinha programado para fazer Bento Gonçalves em 2 meses. E levou 6, né? Praticamente para fazer a Sim. digitalização de processo. Então, cara, eu acredito que nós não vamos terminar a digitalização dos processos físicos do Rio Grande do Sul em 2023. Mas pensar, Bento, todos os processos já são digitais, os novos, desde 2021. Desde 2021, na implantação do EPROC. Então, a tendência é que nós tenhamos 2025, vamos lá, vamos estar alto. 2025, todo o processo vai ser digital. Eu sou da área de informática, sou formado em análise de sistemas, mas não trabalho na área. E eu cheguei a ser funcionário do teu pai na FTech. Cheguei a dar aula de informática lá. E, sei lá, uma década atrás ou mais, eu dava aula no Senac e o Senac fez uma parceria para ensinar o pessoal dos fóruns a usar o Temis. Não sei se ainda se usa o Temis. O Temis, E aí ele eu ia nos fóruns da vizinhança aqui, Nova Prata, Veranópolis, e ensinar o Treinar o pessoal. pessoal. Eu tinha ido para Porto Alegre, eles tinham dado um treinamento sobre Temis, e aí eu Aham. repassava para o pessoal dos fóruns. ainda tem processo tramitando no ETEMIS, que eles chamam agora, aham. né? O ETEMIS, os processos, os antigos do Juizado Especial Cível. Aí estão no ETEMIS ainda. Mas estão migrando, né? Eles estão fazendo a migração. Se não me engano, agora no recesso forense eles estavam fazendo a migração de todos os processos daí. Não vai ter mais o ETEMIS vai morrer. E eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que parece fácil achar alguma coisa nos processos, mas o computador só entende literalmente, né? Então alguém tinha que procurar, por exemplo, Banco do Brasil. Só que aí estiver lá, BB do Brasil, B do Brasil, BCO do Brasil, para o computador é diferente. Ou tu pesquisa, ao menos na época Sim, era sim. assim, né? Ou pesquisa exatamente como tá, ou Tu diz ali na o computador não acha. jurisprudência? Será que Também, ele tá falando? também. Sim, Evoluiu muito. sim. As ferramentas digitais evoluíram muito, né? Nós que somos jovens há mais tempo, né, Marcelo? Vocês passaram por toda a evolução, né? Sim, Desde a minha época de informática era Windows 95, né? É verdade. Eu programava em COBOL, COBOL. Clipper, Visual Basic ainda no início do VB, HPUX, acho que nem se usa mais HPUX hoje, Nem cara. COBOL, não sei se usa Também hoje em dia, não, né? cara. O tempo voa, cara. Meu Deus do céu. E aí, então, tu chegou a dar aula de ser técnico de informática. Sim, eu comecei a estagiar na Móveis Carraro em 98 e eu ainda estava no segundo grau, né? Fazendo técnico. E me formei no técnico, acabei sendo contratado, fiquei trabalhando 4 anos na Móveis Carraro, depois saí, trabalhei mais um ano com informática, e aí comecei a fazer os estágios em direito, porque eu já estava cursando direito, né? Eu terminei o segundo grau, eu já Já fui fazer, iniciou. já comecei o direito. E, cara, e a informática, o cara nunca deixa na informática, porque tá todo dia mexendo, né? Tu Exatamente. tá sempre aprendendo e no escritório hoje as coisas mais básicas assim eu faço no escritório, daí quando passa muito do meu conhecimento, aí eu chamo alguém para fazer, né? Mas a informática, voltando ao assunto da questão do direito que a gente deveria fazer, Uhum. são eu digo que as pessoas não necessariamente precisam fazer o curso, mas elas precisam pelo menos buscar informações sobre os temas, sabe? Porque a administração, vamos dar o exemplo da administração. A administração a gente usa no dia a dia, Sim. no controle financeiro da nossa casa, do que a gente faz todos os dias e até mesmo gerenciar a vida da gente, né? O direito é para conhecer as normas, até onde a gente pode ir, o que pode fazer ou deixar de fazer. Por isso que aquela coisa é a gente se limitar, não, vou me focar só nisso aqui,
Tu tem que saber um pouco de tudo. Claro que tu tem que te especializar em alguma Exato. coisa, mas tu tem que saber um pouco de tudo, porque tu pensar assim, eu vou fazer a relação, o que que tem a ver a informática com o direito para ti, sabe? Eu sou um cara lógico. Se tu me dizer assim, Rodrigo, tem a subjetividade da lei? Tem a subjetividade da lei, mas muitas coisas elas são lógicas. E elas não dependem de uma subjetivação que tu dê norma. Cara, é isso aqui, ponto final. Isso é o quê? Lógica. A lógica é exata, né? O mais um Sim, vai ser sempre dois, não Sim. tem o um e meio. Então, tu saber um pouco de tudo é bem importante para que tu consiga te organizar melhor na tua facilita para a vida, vida, né? facilita para a vida como um todo, né? É verdade. E tu se especializou, se formou em direito, mas tem alguma área que você se especializou, né? Sim. Qual área que é essa? Eu sou graduado em Direito, Uhum. daí eu fiz uma pós-graduação em Gestão Empreendedora e pulei direto, fui pro Direito, fiz doutorado em Direito. E agora eu fiz mais um curso me especializando em governança, gestão de riscos e compliance. Pode ver que é basicamente voltado à administração do que é o direito, né? Sim. São correlações, né? Tanto o compliance quanto a gestão de riscos e a própria governança, elas têm uma relação direta com o direito, porque é vinculado às normas, a organizar as empresas, normatizações. Mas o meu início mesmo no direito foi no direito do trabalho, sempre foi minha paixão, sempre adorei o direito do trabalho, tanto que fiz concurso público para juiz do Uhum. trabalho e tal, não deu muito certo, e não me arrependo porque advogar é muito legal advogar, porque a maioria das pessoas, não, vou fazer direito para fazer concurso público. Cara, se tu fizer um concurso público, tu vai viver naquela rotina assim todos os dias, né? E tu fazendo direito, tu tem mil opções. Não tô tirando a Sim, vontade das sim, pessoas, sim. mas assim, advogar é muito legal. É muito legal porque tu tem uma sinergia com diversas pessoas, com diversos contextos de vida também, que dá um brilho pra ti, assim, internamente, assim, cara, bah, que legal, tu tá ajudando aquela pessoa, tu tá dando um resultado pra aquela empresa. Todo dia é uma experiência Tô, diferente, é né? novo, tudo é novo, tudo Isso. é novo, todo dia é novo, né? E eu vejo que, tipo, na carreira, usar o exemplo de um juiz, sabe? O juiz é sempre aquela. Principalmente um juiz especialista, pega um juiz da carreira de direito do trabalho, né? Juiz do trabalho. Cara, todo dia é a mesma coisa, sabe? Então, E abre um leque grande, né? Porque qualquer empresa média ou grande tem que ter Uhum. o setor jurídico, né? sim, Ou o próprio ou terceirizado, né? sim. Então o advogado tem Um leque de muitas oportunidades, opções, né? né? Nossa, cara, tu pode ser advogado autônomo, pode ser advogado de empresa, tu pode ser assessor na Câmara de Vereadores, tu pode ser assessor na Câmara dos Deputados. Meu Deus, tu pensar no direito, cara, é, a- é a é o curso que te dá mais oportunidades hoje no Brasil, sabe? Que mais tu pode fazer, que te dá mais suporte de fazer determinadas coisas no Brasil aqui. Sim. E quais que são os desafios, assim, para entrar? E estando já, né, atuando na área. E depende bastante, Andriele, porque assim, ó, o que que tu quer fazer, sabe? Eu vejo que, tipo, a maior dificuldade hoje no mercado de trabalho, no direito, é tu ser advogado autônomo. Porque tu tem que ter uma estrutura. Hoje nem tanto, né? Porque como o processo virtual, as reuniões virtuais e tudo mais, né? Tu consegue fazer muita coisa sem ter uma estrutura. Hoje a própria OAB disponibiliza espaço físico para o advogado utilizar, né? A sede da OAB está preparada para que o advogado, se Ah, não quiser interessante. não tiver um escritório, quer trabalhar na OAB, tem estrutura lá, tem computador, tem scanner, tem câmera para fazer as audiências, tem tudo lá. Cara, não vou abrir um escritório momentaneamente, eu vou ficar trabalhando e vou buscar clientes de outras formas, né? Existem outras ferramentas. Uhum. Eu vejo que para o advogado autônomo hoje é a maior dificuldade, tu angariar clientes, ter em tese uma estrutura que tu tem que bancar e o Uhum. custo é mensal, né? Como qualquer o negócio hoje. Sim. Mas tem mercado para todo mundo. E a música nesse caminho acabou virando teu hobby. Pá, cara, chega a dar dó às vezes, assim, porque sempre foi uma paixão. A família da minha mãe é uma família de músicos, né? A família da minha mãe é do interior de Viamão e a maioria dos primos dela tocava gaita, né? E a minha mãe sempre
é uma mulher musicalizada, assim, ela nunca estudou, mas ela gosta muito de música, né? Como tu, né, André, ali sim. falou antes ali. E eu sempre tive o incentivo da minha mãe de aprender música, escutar música. Minha irmã, que é mais velha que eu, ouvia bastante música quando era pequeno. E eu tenho um primo lá de Viamão que ele era mais velho, da idade da minha irmã. Minha irmã tem 3 a mais que eu. E ele começou a aprender a tocar violão. E a gente convivia muito lá e acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, assim, deu aquele... Que na verdade a questão da música eu comecei a gostar muito. E eu vou contar uma história. Tu conhece meu pai, sabe como é que é? Meu pai é o Flávio Abreu de Souza, é uma figura. Meu pai era muito mão de vaca, tá? E aí, quando começou essa história de querer aprender a tocar música, eu comecei a pilhar meu pai, pai, eu quero um teclado, quero um teclado. E aí sai criança, né? Fica em cima, enchendo o saco. Aí incomodei tanto ele, ele disse, não, não vou te dar o teclado. Pô, então tá, né? Beleza. Aí, um dia, sei lá, ele foi pra Foz do Iguaçu, voltou com um teclado. Ah, mas não quero mais um teclado. Não quero mais um teclado. Eu comprei pra ti o teclado. Ah, eu quero aprender a tocar violão. Ah, não vou comprar o violão pra ti. Agora tu queria teclado, te dei teclado. E eu até vazio, eu tocava um pouquinho, assim. E esse meu primo tinha um violão da mãe dele, que o violão na época já tinha uns 30 anos, assim, um Janine muito antigo. Boa. E aí ele comprou um violão novo e essa minha tia emprestou esse violão pra mim. E eu comecei a aprender em casa sozinho, comprava as revistinhas e ia aprendendo a fazer as notas, tipo 10, 11 anos por aí. Autodidata mesmo. Sim, aprendi sozinho. Ah, então isso é um dom, né? Eu levo assim como um dom, porque, cara, ficava em casa de tarde, chegava do colégio, sentava na cama com a revistinha e ia tentando fazer as notas, né? E acabei aprendendo. Daí a primeira vez que eu toquei assim na rua foi num aqueles show de calouros de colégio que eu estudava no Bom Retiro na época. Acho que eu tinha 12 anos, eu acho que eu tinha. E aí fiz a minha primeira apresentação no colégio, assim, tocando, lembro até hoje, Nau à Deriva dos Engenheiros do Havaí. Ah, Engenheiros do Havaí, quem não gosta, né? Sim. E, cara, tipo, passei bastante tempo, assim, entre os 13 e 14 anos, daí eu tive minha primeira banda que começou a tocar na rua mesmo. Tive uma bandinha anterior no colégio, no Bom Retiro mesmo, mas tocamos pouco tempo. E eu fiquei tocando bastante mesmo até meus 30 anos, assim. Até os 30 eu O toquei... estilo musical era rock? Toquei Rock? rock, eu toquei tudo já, né? Toquei baile de casamento, baile de colônia, rock, pop, disco. O mais toquei foi disco music. O que eu gosto hoje é o rock. O rock sempre foi uma vertente pra mim. Mas toquei bastante com uma banda que a gente tinha, Lady Pink. Tu vai lembrar, né, Sim. Marcelo? Da Lady Pink. Nós tocávamos disco anos 70, né? Aí era cabeludo, camisa de cetim, calça boca de sino. Quem diria, e tal, né? Amor Quem carioca. diria, né? Todo. Na estica. Não, a gente imagina um advogado sério, assim. E aí o Rodrigo é o oposto, é divertido, cara. Cara, e foi uma experiência muito boa, porque tu pode ver, tudo na tua vida, ela tem um significado, né? Sim. Tem um significado, porque tu pensar assim, o cara era músico, na maioria das vezes que eu toquei, eu era ou guitarrista, meia boca, assim, ou vocalista. Então, isso te dá a possibilidade de ter interação com as pessoas, interação com o público, e te desinibe para tu fazer determinadas coisas, né? Então, no direito, isso é uma ferramenta que te ajuda muito, e até mesmo de tu buscar, de tu te libertar daquela coisa assim, de dizer assim, não, eu tenho vergonha de fazer determinada coisa assim. Cara, tu vai Foi e um faz. pontapé inicial, Tu vai né? e faz, sabe? É isso aí, tu acaba usando isso como uma vitrine para te aprender como que é interagir com as pessoas, participar de determinados nichos culturais até, assim, porque, cara, tem a turma do rock. Em Bento era bem dividido, assim, né? Tinha a turma do rock, tinha a turma do gaú, do tradicionalista,
Então, quando tu consegue participar com todo mundo. Então, cara, já toquei com banda gaúcha, já toquei com banda de baile, já toquei com banda de rock, já toquei até com banda italiana, cara. Já faz aquele networking com todas as tribos Isso, aí. tu acaba fazendo um network com muita gente e com o passar do tempo, tu vê que esse networking te influencia, porque, tu me conhecia da banda tal, não sei o que, daí fala, não, o Rodrigo, eu conheço ele da banda, assim, assim. Vai passando e, cara, tu vai criando uma rede e eu sempre conto, assim, que eu sou da segunda geração do rock aqui de Bento, né? Eu não sei quantos anos tu tem, né, André? Ele não vai contar pra ninguém, né? Não vai contar aqui. Mas pensar assim, tu vai lembrar, Marcelo, antes da minha geração do rock, o que tinha aqui em Bento? Tinha Edzu, Acho que foi os pioneiros, foram né? os pioneiros em Bento. Aí depois Botega e a turma. veio Velharia, a Elétrica Tribo. Então essa turma, assim, é antes de mim. Daí depois começou a vir a minha, a Ultimato, daí começou a vir a minha turma na época 95, 6 e 7. Face Oculta, a Sociedade Anônima, aí a Velharia estourou nessa O época. alemão, tá? Isso, depois Blackbirds, e aí tinha um monte, tinha Pato Jack, tinha Ostrogodos, tinha uma galera assim, e era legal porque tinha muito evento em Bento nos anos 90, final dos 90, início dos 2000, assim, cara, de bandas daqui. Eu não sei como é que tá o cenário musical em Bento, assim, de bandas, sabe? Mas, cara, tinha muita gente boa aqui em Bento. Muito, muito, muito. Não que hoje não tenha, né? Mas Sim. eu tô fora do mercado, não conheço muita gente. Conheço uma galerinha que tá tocando aí e que são muito bons também. Mas era demais em Bento, né? Todo final de semana tinha um evento da Rádio Serrana, lembra? Os caras faziam evento lá no Sul, lá embaixo, aqui na praça, no centro. Sim. Sempre tinha um monte de coisa. E, cara, a música vem comigo, tipo... Agora eu não tenho tocado muito, às vezes eu faço alguns shows com a Farina Brothers, né? Uhum. Quando são shows muito longos, daí eles me convidam pra participar. Mas, cara, assim, tipo, de sair, tocar, essas coisas, acho que não tem mais nem tempo pra E fazer isso. tu contaminou a família com esse gosto musical. Tô metendo pilha, né? Eu acompanho teu Instagram ali, teu Sim. pai baterista. Não, meu pai não toca nada. Não Eu toca tirei nada. onda aquela vez. A Andressa também, né? A minha esposa, ela toca teclado, né? Mas ela não... Ela tem muita vergonha, né? Mas ela toca Não, ela teclado canta muito bem. e tá iniciando. Mas ela tem muita vergonha ainda, Eu né? até ia pedir quando é o próximo show de vocês. Né? É legal que as pessoas dizem, quando é que vão tocar em algum lugar e tal. Se uma hora tu enjoado direito, tem a carreira musical. Né? Acho que é melhor continuar no direito. Muito Mas legal. a Andressa, aí eu disse, vamos tocar uma música junto, vamos gravar e tal, em casa pra brincar. Daí a gente tentou fazer uma gravação. Gravar em pista e tal. Não deu muito certo, assim, porque eu tenho dificuldade de tocar no metrônomo, né? Se tem um baterista tocando, eu consigo tocar no tempo. Mas, o metrônomo aqui, no ouvido do cara, se aquilo irrita. Mas daí eu disse, cara, vamos fazer uma gravação. Aí assim, mas sem ensaio, nós vamos sair, vamos tocar, vamos gravar e do jeito que ficar, Mas ficou. ela sempre soube cantar ou foi... Ela é depois cantora de foi- chuveiro, assim, ela canta cantora de chuveiro. E disse, não, vamos lá, vamos fazer. E, cara, ficou legal, assim, tipo, tem os seus defeitinhos, eu errando nota, ela semitonando, eu semitonando e tal. Mas, cara, ficou legal e agora aos pouquinhos a gente vai brincando, assim, depende, é aquele dia assim, chegou em casa, vamos gravar uma música? Vamos, sentamos lá e vamos gravar uma música. Não, dá pra fazer uma dupla. né? Dá. Azul e azulejo. A Andressa, tua esposa, ela é advogada também. É Vocês advogado. se conheceram na Universidade de Direito? Como é que foi a história? Como é que se A conheceram? minha esposa, ela é advogada, minha sócia no escritório também. E eu comecei no curso de Direito em 99. 99. E ela entrou na graduação em 2002. E a gente se conheceu no curso de Direito. Mas na época ela namorava, eu namorava também. E a gente só se conheceu. Ela é de Nova Prata, né, minha esposa. E, cara, a gente conversava, se relacionava, tinha uma amiga em comum e acabamos se conhecendo. Mas na época da faculdade não rolou nada. Me formei e aí tem uma história curiosa, né? Tava numa 2000 e... Cara, eu acho que foi 2005, assim, final de 2005, início de 2006. Tava numa rádio aqui em Bento, dando uma entrevista por causa de um show da Lady Pink e recebo uma mensagem no celular, SMS ainda, né? Ainda é SMS no celular. Que legal, tô ouvindo vocês na rádio, adoro a banda de vocês. Vai saber quem era, né?
Aí a primeira mensagem, né? Quem é tu? Aí eu disse, sou a Andressa, tua colega lá de Nova Prata. Ah, tá, legal, então, não sei. Ficou por assim. E, cara, depois começou os papos no Messenger, né? Sim. E a gente acabou, porque ela morava em Nova Prata, vinha pra Bento, porque ela tava ainda na graduação, né? Se não me engano, ela se formou em 2007, 2008, uma coisa assim. E aí, não, foi em 2008 que ela se formou. Daí ela vinha pra cá, a gente acabou combinando de se encontrar, saímos e estamos aí, 15 anos Era quase pra juntos. ser o destino, né? Era pra ser Olha, quase o 15 direito anos. trouxe Aí, ó. boas histórias, hein? Bah, meu Deus, tem história aí, cara, que nós podemos ficar. Tem história de tudo, tem do direito, tem da música, tem das fotografias, porque eu fotografei casamento também uns tempos aí com. Sério? Sim, fotografei com o Vanassi, com a Vivian Festensaiffer. Vanassi. Fotografei alguns casamentos com eles, assim. Ah, eu fiz um curso de direito, um curso de fotografia com o Eduardo e ele disse, cara, quer fazer um casamento comigo? Vamos, bora, né? Eu não sei, esse é um dos problemas, não sei dizer não pra ninguém, sabe? Não, é sempre assim, vamos fazer. Ah, tá louco, cara. É pegada a coisa, assim. Mas foi muito legal, porque tu aprende muito dinâmica num casamento, é complicado fazer. Mas pior é aniversário de criança. Ai, Pior é aniversário de criança fazer foto. E aí eu fiz, com o Eduardo, eu acho que eu fiz uns 6, 7 casamentos com ele. E a Vivian também por aí. Aí depois veio a pandemia e tal. Então tem casais por aí que tu fez Tem o fotos registro. minhas, cara. E é legal, assim, tipo, cara, nunca fui profissional, né? Tipo, fiz um curso, aprendi, tinha. Eu vejo assim, ó. O cara é músico, tu tem um desenvolvimento pra arte, assim. eu ia falar isso Tu agora. tem um brilho pra arte, assim, uma visão diferente. Tu não é diferenciado, tem uma visão diferente pra coisa, assim. É aquele toque especial, aquele detalhe, né? E cara, aquela- tipo, se tu tem uma pessoa que te ensine a ver dessa forma, sabe? Tu consegue ver detalhes, assim, falando com vocês agora, me vem na cabeça algumas fotos que eu fiz, assim, que, tipo, o próprio Eduardo disse, bah, que foto massa essa aqui que tu fez, sabe? Isso aí é uma foto legal. Porra, o Eduardo Vanassi estava entre os 10 melhores fotógrafos do Brasil, né, cara? O cara chegar e dizer, bah, tua foto é legal, pô, tô na frente, né, cara? Meu Deus. Tem muita história, cara, muita coisa legal, assim, que eu fiz, velho. E são áreas complementares, né? Tudo é comunicação, lidar com o público, com o povo. Sim, cara, porque tu pensa num casamento, tá num momento extremamente importante daquele casal e não só deles, né? Toda a família e todos os amigos que estão lá. Cara, se tu não faz um bom trabalho, e eu falo isso com experiência, porque nós tivemos um problemão no nosso casamento com fotografia e filmagem, né? Então, eu sei qual é o impacto. Minha mulher me incomoda até hoje com a história, né? Do casamento, assim, as fotos horríveis, as filmagens horríveis, assim, foi coisa sinistra, né? Porque o Eduardo não podia fazer na época, né? Sim. Nem ele, nem o irmão dele, nem a irmã dele. Todo mundo tava com a agenda cheia. Daí acabamos pegando um outro fotógrafo e bah, foi a coisa mais sinistra do mundo. Cara, tem muita gente legal aqui em Bento, assim, ó. E sabe que até na área do direito, né? Não menosprezando os colegas, claro. Imagina eu como presidente da OAB ou menosprezar colega. Mas se falava muito, assim, de que Bento não tinha profissionais capacitados para determinadas áreas, assim. E aí se chamava muita gente de Porto Alegre, Passo Fundo, principalmente, sabe? Cara, nós temos gente muito boa aqui em Bento. Muito boa. E às vezes as pessoas não vão buscar, sabe? Conhecer quem são os profissionais que aqui em Bento. Aqui em Bento tem gente, assim, ó, que é sumidade em determinados temas jurídicos em Bento, que não precisa ir buscar ninguém lá fora. As pessoas acabam não valorizando, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, Sempre né? é mais verde. É. Mas tem muita gente boa e não digo só no direito, em muitas outras áreas aqui em Bento. Bom, cara, da área de informática tem muita gente top aqui em Bento. Muita área da informática, a área da música, tem muita gente top em Bento. Cara, Bento é... A gente teve o primeiro fórum de inovação aqui em Bento, né? Mas Bento é um polo, cara, de gente boa, assim, trabalhadora e de conhecimento técnico aprofundado. Isso aí, sem dúvida. Tem dúvida nenhuma. Então, cara, imagina quanta gente dá pra vocês trazerem aqui pra conversar com vocês, sabe? Tem muita gente legal mesmo. Muita gente capacitada. Putz. Eu confesso para vocês que eu não sou fã do direito, eu acho burocrático. Eu sou mais de a parte lidar com máquinas, assim, tecnologia. Mas eu curto muito séries e filmes de advogado. Acho aqueles júris americanos, eu acho empolgante.
Tem alguma série, algum filme de advogado assim que tu gosta? Eu tô na 6ª temporada de Suits. Suits. Então, Não Suits vi, cara. Não vi. Todo mundo fala, cara, como que tu não viu? Tu é advogado? Não vi. é sobre Cara, advogados, mas tem não sei se tu já assistiu. Eu tô assistindo, mas eu não. tá Eu no considero início uma ainda. série que é bom para as pessoas, para ajudar as pessoas no desenvolvimento pessoal. O exemplo sim. do advogado protagonista da série ali. Tem outro filme que me marcou, é aquele clássico, acho que é 12 Homens e Uma uma sentença. Sentença. Ah, não sei o que, Ford. Henry Ford. Não é o Henry, é o da é fábrica. o da fábrica. Essa eu não me recordo. É de 56 esse tem filme. um Ford que é artista, ainda em preto e branco esse filme. E eu que sou da área de vídeo, eu presto atenção na parte técnica dos filmes, né? Aí esse filme ele tem um plano sequência que é um take sem cortes e quase 10 minutos. Então a câmera, sem parar para editar, sem cortar, fica 10 minutos Na mesma cena, né? na Seguindo mesma a cena. pessoa. E eu fico imaginando a dificuldade de fazer aquilo, porque os artistas são sensacionais. Aquilo acho que foi muito coreografado, porque ninguém erra. Como não tem corte, então ou tu Sim. faz tudo certinho de uma vez, Ou ou repete de ou novo, né? repete Faz de novo. tudo de Faz tudo novo, de né? novo. Tem algum filme, assim, alguma série De direito, de direito que... cara, eu sou um cara assim, eu vou te dizer. Quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Aí eu foco em todas as coisas do direito. Cara, mas quando eu tô fora, não me pega ler livro de direito. Aí que vem a música que é pra É a desestressar. música, filme, ou livros de outras coisas, porque uma das coisas que eu gosto muito é a astrologia e astrofísica. É uma coisa que eu curto muito, assim, cara. Tipo, eu li muito Carl Sagan, o Stephen Hawking. Então, pra mim, eu gosto muito disso. Então, cara, eu gosto muito de ficção científica, né? Ficção científica, eu vejo muito. Então, quando eu tô no meu momento de lazer, assim, eu dificilmente vou pegar um livro de direito pra ler, assim. Quando eu tô trabalhando, aí sim, sabe? Ou eu quero aprender sobre uma determinada coisa no direito, aí sim. Mas normalmente eu não leio O teu e não lazer- vejo. O meu lazer não é vinculado ao direito, assim. Eu leio bastante de direito, mas normalmente quando eu tô no escritório, assim, tô naquele ambiente, sabe? Eu tenho que estar naquele ambiente. Quando eu tô em casa, cara, é Marvel, é DC, Disney, Star Wars, essas coisas assim, meio nerd, assim, sabe? Eu Sim, sou meio nerd nesse negócio. E principalmente ler sobre o espaço, cara, eu acho fenomenal as teorias, cara, do espaço. A gente pensou no nome do podcast porque a gente também curte esse tipo de assunto. Assim. Ah, não, cara, então assim, ó, tipo, ler sobre teoria das cordas, sobre teoria da relatividade, isso é uma coisa que me encanta, assim, sempre curti o céu, assim, sempre achei, já pensei até em ser piloto de avião, assim, sabe, mas não rolou muito que era caro demais. Troca uma ideia com o Eduardo ali sobre astrofotografia, fotografar os Ah, astros sim, ali. mas aí, ó, tem que ter muito pila pra comprar aquelas lentes que conseguem chegar lá, né, cara, mas como é- eu sou muito aleatório, assim, sabe? Tipo, cara, tu me dizer assim, tu é focado em determinada coisa. Me dizer, cara, filmes de direito, eu vejo filmes de direito, o 12 Homens e 11 Homens e uma Sentença, 12 Homens e uma 12, Sentença, né? Foi um filme que eu vi, é espetacular o filme, a atuação, de pensar que foi 56, cara, o filme é de 56. Pô, é fenomenal, tem que ver. Esse filme, para estudante de direito, tem que ver. É muito fala sobre as interpretações. Sobre interpretação. O guilty, not guilty, né? O tempo inteiro, os caras. Daí no final não vou dar spoiler. Tá. Não vou dar Não, spoiler. mas isso vale a pena. Mas tem outros filmes que não condizem, principalmente, né, de outro país, que não condizem com as nossas leis. Uhum. É totalmente Principalmente diferente, né? agora, que essas leis estão mudando a todo momento. E como que a gente lida com essa situação, né? É uma coisa importante da gente relembrar que o direito americano é completamente diverso do nosso, né? Exato. Eles são do common law e nós temos um formato completamente o europeu nosso, né? Eu falo common law porque a Inglaterra é anglo-saxão, né? O direito lá é inglês e americano. E nós temos o formato mais italiano, francês, que a gente utiliza aqui. Então, até quando a gente vê aqueles reels na internet, que vê os juízes falando sobre os temas, é bem mais objetivo, eu vejo, sabe? É um direito mais objetivo. Nós é mais formalizado aqui, sabe?
E, cara, me dizer assim, qual que é o certo? Eu ouço sempre de um cliente que ele diz assim, nós temos que se espelhar no quem é melhor, quem tá na frente. Não adianta eu olhar para quem tá atrás da gente, nós temos que olhar para quem tá na frente. Cara, me parece que o Common Law funciona melhor. Funciona melhor. É. Mas eu acho que a gente não tá preparado culturalmente para receber esse tipo de ferramenta. Ele tem uma evolução cultural, social no Brasil muito longa ainda, sabe? Pra gente conseguir. E dá para entender a dificuldade. Nós somos um país continental, é muita gente. Culturalmente a gente é pobre. Eu digo culturalmente de ensino, né? Nós somos pobres. Então nós temos uma evolução de muitos anos ainda de preparar a sociedade como um todo para ter uma virada muito grande, sabe? Bom, a gente estava falando sobre o direito no Brasil. O advogado tem que estar sempre se atualizando, porque as leis todo dia se cria novas normas, regras. Cara, direito no Brasil é um troço absurdo, velho. É impossível alguém dizer que sabe tudo no direito no Brasil. É uma coisa desumana a quantidade de pensar assim, ó, leis, decretos, normas regulamentadoras, instruções normativas. Cara, tu pode imaginar a quantidade, se tu pensar assim, ó, só no direito tributário hoje no Brasil, a gente tá falando de mais de 1 milhão de informação, tá? Entre leis, decretos, instruções normativas, um monte de outras coisas, sabe? Então, cara, é impossível tu dizer assim, cara, sei tudo de direito tributário, sabe? Não tem como. Não tem como, cara. É Os impossível. próprios empresários podem cometer um crime sem saber, né? Ele faz alguma coisa que aqui no Rio Grande do Sul funciona de um jeito, ele vende para outro estado que já tem outra regra. Não, um dos grandes problemas que teve que a gente teve no Brasil da questão tributária foi a substituição tributária, né? Alguns estados aderiram, outros não. Aí quando tu vende para um estado tem ST ou não tem, alguns produtos têm, outros não têm. Até a incidência de impostos, ela é diferenciada para determinados produtos. Então, cara, tipo, é humanamente impossível. Tu consegue te especializar, mas dizer que tu conhece tudo é muito difícil. Impossível. É muita informação, assim. E tu vê quantos códigos a gente tem, sabe? Só em pegar em códigos a gente deve ter pelo menos uns 15, eu acho, sabe? Nunca parei pra contar, né? Mas se for botar nos dedos, assim, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Trânsito, Estatuto de Idoso, que seria um código, o ECA, da criança e do adolescente, aí tu pega direito de tributário, CLT, meu Deus do céu, Tem um caminhão de coisa, cara. E aí tu tens um escritório de advocacia e no escritório você se juntam advogados especialistas em cada área para tentar atender todas Sim, as basicamente demandas, né? nesse sentido, né? Não vou fazer propaganda aqui, tá? Nesse sentido, porque, cara, é aquela história mesmo do médico, sabe? O médico é clínico geral. Tá, beleza. Mas a especialidade dele é em alguma coisa. Ele é um clínico geral, mas ele tem uma especialidade em alguma coisa. Porque, cara, é humanamente impossível tu ser especialista em tudo. Não tem como. É aquela coisa assim, não, o cara toca todos os instrumentos. Cara, tipo, eu toco um monte de instrumento, mas não toco nenhum bem. Toco mal todos. Quebra o galho, sabe? Quebra o galho. Tu tem que te especializar numa coisa assim, porque, cara, hoje tem até um livro, cara, que é Por que que os generalistas se dão melhor do que os especialistas? Eu discordo em parte disso, sabe? Para algumas coisas, sim, mas para outras tu tem que ser um especialista. Para fazer determinadas coisas tem que ser. Tu não faria uma cirurgia cardíaca com um ortopedista. Não, né? Então, é nessa maneira que eu penso assim, é importante sim tu saber um pouco de tudo, mas tu tem que se direcionar para alguma coisa que tu te satisfaça, tu te encontre, assim. Tipo, como eu falei, eu me encontrei no direito empresarial. Eu sempre curti o direito do trabalho, mas eu me encontrei profissionalmente no direito empresarial. É aquela coisa assim, cara, tu gosta? Beleza, então tenta. Só que pode ser que lá na frente, que nem tu tava falando, direito penal, o direito penal brilha o olho de todo estudante de direito, cara. Só que às vezes, quando tu vai pro mercado de trabalho e vê como é que é o dia a dia, não é bem isso que eu gostaria, sabe?
Aí tu vai pra uma outra área que tu te encontra, que tu vê que tu gosta daquilo, sabe? Que tá fazendo. O bom é ali o leque de oportunidades, como nós falamos antes, Sim. né? E como é que tá a questão dos advogados? Tem muitos advogados no país? Tem, meu Deus, só no Rio Grande do Sul, se não me engano, são 115 mil advogados. Olha, Nossa. É, se não me engano. Não, Mas, não, já passou. mas, Nós somos 130 mil advogados no Rio Grande do Sul. mas vocês da OAB ali, vocês têm uma ideia de quantos exercem a profissão, quantos estão na Ah, isso ativa e não tem, quantos... cara. Não. E Tu tem, quer... tem muita gente que se forma em direito e não exerce, né? Olha só para vocês terem ideia do índice, ó. A OAB do Rio Grande do Sul tem 90 anos. Fez 90 anos no ano passado. Até 2007, no Rio Grande do Sul, haviam 65 mil advogados, 65 mil inscrições. De 2007 a 2023, nós temos 65 mil inscrições. Olha o lapso temporal que a gente tem ali, né? Aí tu vai me dizer assim, é crescimento da população? Não, crescimento do curso, de quantidade de cursos de direito. Muita gente, nos anos 2000 em diante, a quantidade de cursos de direitos aumentou muito. Então, a gente teve um lapso de 60 anos, cara. Tipo, e em 25 a gente... imagina, 65 130 mil, né? Toda a cidade de Bento Gonçalves, advogado. Isso aí. advogados. É. E isso é um índice interessante, cara. porque tu Daqui pensa, um ano, 131. tu tá no fim já do curso. Aham. Legal. Não, é por isso, tipo, tem bastante advogados, então eu vou te entregar a credencial. Vai. Eu vou te entregar a credencial. Tem bastante gente se graduando, mas muita gente também não vai para advocacia, né? Então, muita gente vai para o concurso público ou tá fazendo curso. E eu vejo na época do meu pai, quando ele se formou em direito, muitos dos colegas dele trabalhavam em outras áreas diversas e muitos não foram atuar. O meu pai foi um que se formou, recebeu a credencial e nunca atuou, né? Foi atuar, porque meu pai trabalha comigo, não sou eu que trabalho com meu pai, né? Quem abriu o escritório fui eu. Eu e o Dr. Rômulo, né? O Dr. Rômulo é uma sumidade no direito tributário aqui do Rio Grande do Rio Grande do Sul, né? E o meu pai, como ele era funcionário público federal, ele tinha dedicação exclusiva e não podia ter a advogar, né? Então ele foi advogar depois de, meu Deus do céu, se formou em 98, recebeu a credencial em 98, ele começou a advogar em 2013. Então, todo esse tempo aí, é professor da FTEC, né? É. Sim, professor da FTEC. O exame da ordem, tu acha necessário? Ou ele dá uma filtrada para o Cara, mercado? assim, eu vou te dizer que muita gente boa não passa na prova da OAB e muita gente ruim passa na prova da OAB. Histórias que eu ouço é de pessoas que tentam várias e Ou várias gente que vezes fica até, muito tempo até fazendo. passar. Cara, eu entendo assim, ó, é a única maneira que a gente tem de filtrar hoje. Porque a abertura dos cursos de direito, dificilmente elas vão parar, tá? Dificilmente elas vão parar, porque, cara, é mercado, não adianta, né? A tendência é que o mercado ele continue. Mas na minha concepção, eu digo que eu passei eu fiz prova da OAB, eu fiz três vezes a prova da OAB. Três vezes. Sim, duas. Efetivamente duas, tá? Vamos lá, vamos contar. Porque uma foi no dia depois da minha formatura, não deu muito certo. Né? Não deu muito certo. Mas eu vejo, cara, que é imprescindível a prova da OAB, porque ela faz esse filtro, sim. De uma forma ou de outra, ela acaba fazendo filtro. E ela vem numa crescente de cada vez mais dificuldade, assim. Os índices de aprovação, eles não são muito grandes, né? E isso obriga o estudante de direito se dedicar, né? Só que, claro, se tu dizer assim, Rodrigo, mas é uma dificuldade a questão da dedicação. Porque eu vou usar como exemplo para mim. Cara, eu trabalhava manhã e tarde e estudava de noite. Todos os dias. Daí tu vai dizer assim, cara, segunda, sábado e domingo tu vai estudar? Cara, tá morto. Tá morto. Por mais jovem que tu seja, tá cansado. Trabalhou todos os dias, estudou todas as noites, chegou em casa sempre tarde. Aí tu pega o pessoal que mora, tipo, tu que estuda em Caxias. Cara, é cansativo isso, né, cara? E tu vai ter que se dedicar um tempo só pra estudar pra prova da OAB, sabe? Então... Vai ter que abdicar de algumas coisas e focar somente nisso. Cara,
E a gente tem, hoje em dia, o tempo vai passando e as pessoas vão mudando um pouco, a própria sociedade vai mudando. E é difícil tu direcionar o foco, né? É difícil tu dizer assim, cara, não, agora eu vou dar um tempo no trabalho e vou me dedicar só a estudar para passar na prova da OAB. Tá, daí tu te dedica. Daí tu se sustenta como? Aí é que tá. Entende? E isso são coisas que a gente tem que repensar, sabe? Né? O que a gente está fazendo nas graduações, né? Se a gente efetivamente está preparando os alunos para a prova da ordem, porque eu entendo assim, tu tá fazendo curso de direito, beleza, tá se preparando para ser advogado. Cara, mas para tu ser advogado, obrigatoriamente tu tem que ter inscrição na OAB. Senão tu não é ninguém. É bem isso, cara. Tu termina uma graduação, tipo qualquer outra graduação que tu termina, tu já sai profissional. Agora, para ser Direito, direito, não. no direito não, para ser advogado, tu obrigatoriamente tem que passar num exame. Claro, agora tem contabilidade também, o CRC faz provas e tal, né? Mas aqui tem já desde 97, eu acho que é a prova da ordem. Então, ela tem feito essa separação, assim, né? Tem filtrado. O que mais me deixa indignada é nós estudarmos muito para as leis serem mexidas assim com tanta facilidade por pessoas que às vezes não conhecem tanto o que a gente conhece, né? Adriele, olha só. Vamos conversar sobre esse negócio aí de quem faz as leis. Uhum. Na verdade, os deputados não fazem as leis. Quem faz as leis são os assessores. E isso é uma visão que eu tinha. Vou te contar uma história. Em 2003 ou 2004, eu fui num congresso de direito tributário em Gramado. Um famoso que tem aí todos os anos. Uhum. E por acaso, eu acabei sentando do lado de um funcionário da Câmara dos Deputados de Brasília. E o cara, ele era assessor técnico. Quem faz E eu também disse, como é que aqueles caras fazem leis? Eles não sabem nem falar, não sabem nem escrever, né? Ele disse, não são eles. E era um senhorzinho, assim, de idade já. Ele disse, não são eles que fazem. Somos nós. Nós fazemos as leis. A gente sugere em grupos técnicos leis determinadas de partido e tal. E a gente o deputado é o porta-voz daquilo, mas quem faz são os técnicos. Às vezes, mas que absurdo. Não estou dizendo que todas são eles, mas ele, na esfera tributária, ele disse, nós que discutimos as matérias técnicas para fazer a legislação técnica. Conversa com a Receita Federal, essas coisas, faz todo o arcabouço de informações que tem que coletar, né? E são eles que fazem, né? O deputado simplesmente vai lá e apresenta o projeto, porque porta-voz. alguém tem que assinar como deputado, porque é prerrogativa dele isso, né? Ele que assina e coloca lá. E isso também foi Eu tinha na minha cabeça, cara, os caras sabem, tipo, Tiririca vai saber fazer uma legislação tributária. E não é. Tem técnicos na Câmara dos Deputados que fazem isso, né? Aí não vamos julgar agora o conhecimento técnico dos caras, né? Mas. Tipo, são eles que fazem. E o deputado simplesmente é um porta-voz. Faz isso. O STF não queima o filme dos advogados, não dá uma insegurança jurídica essas mudanças. E agora indo pro lado do STF, né? Que isso dá muito pano pra manga, né? Hoje, né? Na legislação, sim, tem prazos. Sempre teve. É a mesma coisa, tipo, de pedidos liminares, né? Ou cautelares. São 72 horas pro juiz julgar uma liminar e tal. Cara, o volume de processo que tem, o volume de pedidos liminares que tem, não tem como em 72 horas tu avaliar um processo e julgar. Tem juízes que conseguem, que tem menos volume de processo na sua vara. Mas no STF, o que deixa eu, antes de começar no assunto, te perguntar, você tá perguntando para quem? Pro Rodrigo Cidadão, advogado, ou pro Rodrigo presidente da OAB? O presidente da OAB. Ele aqui Vamos mudar o discurso, vamos mudar o discurso. Existe a regra, sim, mas na grande maioria das vezes, por conta do volume que se tem, não se consegue, em tempo hábil, fazer a análise do processo. Tu falaste de frustrações, né? Quais são as frustrações de um advogado? É a demora para um processo ser julgado? São juízes que
Eu ouço falar, não sei se é verdade, que tem juízes que não leem os processos, são os assessores deles que leem. Juízes que julgam de forma estranha. Tu tá me quebrando, Marcelo. Aí tá dificultando a minha vida aí, cara. O que frustra um advogado mais? Presidente da OAB ou o Rodrigo? Diz que é o Rodrigo, para deixar mais O tranquilo. Rodrigo. É o Rodrigo que tá respondendo aí. Cara, uma das principais coisas de frustração do advogado é sim o tempo que leva um processo. Que qualquer coisa assim, em um ano tu não resolve. Qualquer coisa, por mais simplória que ela seja, assim, é difícil tu conseguir findar em um ano, tá? Ah, às vezes, muitas das vezes, a interpretação judicial que, tipo, tem súmula do STF ou tem súmula do STJ, daí tu vem pro primeiro grau, que seria na comarca, ou no segundo grau no tribunal, com interpretação diversa do que tá numa súmula superior, ou às vezes até diferente do que tá na lei. Isso é uma das frustrações que a gente tem. E também uma das frustrações do advogado é a desvalorização da classe, né? Que isso acontece muito e até mesmo pelo próprio judiciário, tá? A desvalorização da classe. Que nós somos a única profissão que está na Constituição Federal, né? O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável na administração da justiça e que a gente não teria diferenças entre nós, Ministério Público e tal. E a gente sabe que na realidade não funciona assim, né? Então, existem trabalhos da OAB Nacional e da OAB do Rio Grande do Sul para equalizar essa questão hierárquica que supostamente existe hoje, né? Entre um juiz e um advogado não É tem a mesma, não diferença. tem diferença nenhuma, é a mesma. Tecnicamente Tecnicamente, falando, né? exato. Mas hoje a gente vê muitos juízes desrespeitando as prerrogativas dos advogados. Existem muitas manifestações das ordens dos advogados do Brasil, tentando coibir esse tipo de posicionamento, trabalhando diretamente com as corregedorias, os tribunais, para evitar isso. Mas voltando ao que tu me perguntou, as frustrações que eu vejo, assim, dos advogados, não que sejam todas elas, mas a grande maioria das frustrações se baseiam na questão temporal, porque o advogado depende da decisão do juiz, né? Do processo andar, do processo terminar, para poder receber os seus honorários, Eu né? imagino essa incerteza financeira, né? Porque Cara, pode levar 1 ano, 2, 3, cara, pra não tu se ter tem. noção, nós somos advogados num processo, foi em 2018 que a gente assumiu o processo. Quando nós assumimos o processo, ele tinha 30 anos já. Na comarca de Caxias do Sul. 30 anos um processo. É E daí, muito tempo. cara, não, é absurdo. É absurdo. 30 anos um processo. Ou seja, ele tá com 35 anos. Pensa, a pessoa era um adulto, hoje é um idoso. E vai me perguntar se é uma coisa muito complexa, não. Uma dissolução parcial de sociedade. Entende? Tipo, cara, é uma coisa assim absurda. Tipo, não, vai dizer, não é complexo uma dissolução? Não é complexo. Mas não para 35 Não, anos, 35 anos. Pensar que no STF tinha um processo de 100 anos. Foi julgado esses tempos aí, eu acho que foi 2019, foi julgado um processo de 100 anos. Cara, tipo, mas também, cara, é muito processo que tem no Brasil. Não existe uma indústria de processos. Existe, sim, isso aí, cara, posso falar de boca cheia, tem indústria de processo, tem, na nossa região tem muito processo, cara, nós somos muito bélicos aqui, tem muito processo. E um dos trabalhos que o advogado tem que fazer, na faculdade de ensino, o advogado é o primeiro juiz da causa. Nós somos conciliadores, cara. Nós temos que tentar Isso aí. evitar o judiciário. Vou te servir um Exatamente. pouquinho, tá? Tá? Obrigado. Nós temos que tentar evitar o judiciário para ter celeridade. E isso é uma das principais funções que nós, colegas, advogados, temos que, entre nós, tentar solucionar o litígio. Porque a partir do momento que a gente vai para o judiciário, já não está nas nossas mãos mais. Porque nós temos uma terceira pessoa que é que julga. Então, 50% para cada um. É aquela coisa, não, processo ganho. Cara, não existe processo ganho. Isso aí Não existe mentira. processo ganho. Isso aí não existe. Não se Porque quem julga não é tu. Não se E nem a sabe outra parte. A cabeça Tem- do juiz não, Cara, não se tem um sabe. ditado que fala juiz e pata de cavalo, tu nunca sabe o que vem, né? Decisão de juiz e pata de cavalo, nunca sabe o que vem. Né?
E a OAB, no que a OAB pode ajudar a classe ali? Quais as ações que vocês realizam normalmente? Cara, a OAB, a subseção aqui, nós temos um contato muito próximo com o judiciário, todas as esferas, tanto a estadual quanto a federal, e isso inclui a Justiça do Trabalho, e também com as autarquias, né, aqui. O que a gente tenta trabalhar é, principalmente, a união da classe, para a gente entender que advogado não é adversário, e sim é colega. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, por mais que o colega tá lá do outro lado da mesa, ele tá fazendo o trabalho dele assim como nós. A gente não pode pessoalizar isso, porque, volto a frisar, nós somos os primeiros juízes da causa e se a gente tem um acesso com o colega, fica muito mais fácil de resolver o problema. Nós temos disponibilizado muitos cursos, muitas palestras, painéis, muita coisa para atualização do advogado. Claro que agora nesse período, tá, a galera de férias, a gente não tá fazendo muita coisa, né? Mas, principalmente na pandemia, foi uma trabalheira, assim, terrível pra gente conseguir fazer com que o judiciário estadual voltasse a trabalhar. Tanto que nós acabamos indo ajudar o judiciário a fazer carga de processo. Eu fiquei lá, eu e mais 3 funcionários da OAB, ficamos entregando o processo para colega, para poder fazer ou voltar a funcionar. Faz eventos de integração, a gente participa de muitos eventos no município, que acompanha o município em diversas decisões, própria Câmara de Vereadores, a gente participa. Então a OAB ela está sempre vinculada ao advogado, mas também à sociedade, porque a gente tem uma função social. O advogado tem uma função social, né? Nós somos a voz de quem não tem voz, né? O advogado representa a pessoa. Tu não pode ir lá no fórum lá se defender. Aqui no Brasil não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas o advogado é a voz de quem não tem voz. E a OAB é uma ferramenta, e principalmente a função da OAB é defender o advogado, as prerrogativas do advogado. Vai numa audiência, o advogado é maltratado, xingado, tá? A OAB tá lá para defender, porque o advogado tem as suas prerrogativas e devem ser respeitadas por quem quer que seja. E a OAB, uma das funções principais dessa é a proteção das prerrogativas do advogado. E aqui em Bento nós não temos muito problema com isso, assim. Sinceramente, dizer que a gente tem problema na delegacia, que a gente tem problema no fórum, com os advogados, não tem isso, cara. Eu acho que a gente tem uma relação muito saudável com as pessoas, entre o judiciário e os advogados aqui em Bento. Claro, quem está nos assistindo aí, se tiver problema, pode me mandar uma mensagem aí que a gente vai fazer isso. Mas, assim, pouquíssimas vezes. Eu tô na gestão da OAB há 4 anos, né, como presidente, e eu tive... Cara, não enche uma mão, assim, de problema. A OAB precisa ser acionada, alguém precisa... O colega aciona. O colega aciona. Tipo, tá fazendo um flagrante na delegacia e tem algum problema com o delegado, ou com a Polícia Civil, ou com a própria Brigada Militar, aciona a CEDAP, que é a Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas dos Advogados, ou chama o presidente da subseção. Aqui em Bento nós temos 3 colegas na CEDAP, e eu participo com eles como presidente, né? Se um dos 3 não pode ir, vai o Rodrigo lá apagar o incêndio. Mas, cara, pouco estresse. E assim, Rodrigo, é uma curiosidade minha, eu acredito que todo mundo também tem. Como é que é? Tu tá num domingo, assim, no almoço, com várias pessoas, sempre tem aquele sobrinho, e aí, tô com o meu processo lá, tem um inventário não sei do que. Existe isso? O pessoal querer aquela assessoria jurídica rapidinho, só porque é parente, porque é amigo? Sempre tem. O que eu faço? Primeira coisa, não advoguem para parente. Ó, pessoal. Não advoguem para parente. É a pior coisa que pode fazer, cara, é advogar para parente. É uma desgraça. Porque é aquela coisa, se tu não tem folga, né? Não tem Sempre folga. que te encontrar, o cara vai dizer, meu processo, meu processo. Não sei o quê. Isso tem muito, cara, tem muito. Eu ainda bem, os meus parentes são tudo de longe, né? Não moro em Bento, né? Então, e pouquíssimas vezes a gente advogou para parentes, assim, mas tem, cara. Acontece, né? Sim, muito, muito. Principalmente aqui, se tu tem aquele costume de domingo, tá num churrasco com a família, assim, sempre alguém vai... E não só do meu processo, né? Diz, aconteceu tal coisa comigo, o que tu acha, não sei o quê. Amigo, assim, ó. Fala aqui, o cara tá numa janta, assim, tipo, bem
extrovertida, daqui um pouco, cara, ó, queria falar contigo sobre uma coisa, E assim, chega e de tal. cantinho, Tipo, né? aconteceu isso comigo. Vai direto, cara, direto. Mas assim, cara, eu nunca tive problema com isso. É como eu falei, eu não sei dizer não, sabe? Ajudo, falo, mas cobrem a consulta. Isso aí. Eu, Que eu também aumentou, hein? Que aumentou. já me chamaram uma vez para perguntar também. Ah, você é estudante de direito, né? Quem sabe? Aí fez algumas perguntas Uma pessoa que ali. não te conhecia? Não me conhecia, apenas me seguia nas redes sociais. Meu Deus do Perguntou céu. assim: se eu deixar uma roupa na casa de alguém, essa pessoa botar fogo, é, é problema ou não? Se eu botar fogo na roupa de alguém. Daí eu falei: olha, vamos estudar esse caso aí. Meu Deus do céu. E você não gostar da pessoa, né? Vou botar fogo, nem vou devolver. Vou botar fogo. Cara, Tá, já estão te chamando para casas de família. Né? aí, ó. Casos de É, e família. eu tinha dito antes que eu gostava, né? Falei. Viu? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Dicas para quem estuda direito, para advogados iniciantes, tem alguma? Cara, O que tu errou e que tu faria diferente ou qual o cara, caminho o que eu errei na minha graduação foi não ter feito muitos estágios na área. Isso me prejudicou bastante. Eu vejo a diferença, né? Minha esposa sempre fez estágio na área. Sempre trabalhou na área do direito, né? E eu não. Eu fiz metade da minha graduação trabalhando em informática, né? E aí depois eu saí, trabalhei com financeiro. Claro, daí tu vai me dizer, mas tu pegou expertise para outras coisas na área da administração que te ajudam hoje, né? Mas a Andressa trabalhou no fórum, então se tu tiver a oportunidade de trabalhar ou estagiar na área do direito, faz muita diferença, porque tem muita coisa assim, eu me lembro, cara, dificuldade que tinha para coisas simplórias, assim, porque eu não estava acostumado com aquilo lá, tipo, começar a fazer uma petição inicial, assim, tu termina a faculdade, tu me diz assim, sou expert em petição inicial, mentira, Não é. mentira, não é. Tem um detalhe que tu tem que botar diferente na petição inicial, tu já dá um branco, tu não consegue fazer nada. E se tu tá naquela rotina de escritório, ou mesmo no fórum, fazendo estágio no fórum, na delegacia, tu tá naquele ambiente, então fica mais fácil, tu começa a absorver mais informação de como fazer as mudanças, e tu ter contato com um advogado mais experiente, tu vai aprender muito. Eu aprendi, nos poucos estágios que eu fiz na área do direito, eu aprendi muito. Meu Deus do céu. Já trocou o réu pelo autor ali na petição inicial? Não. Isso Que não. bom. Não, é que tem coisas básicas. tem assim, muito Ctrl+C, Ctrl+V? Tem. Mísera. Só troca o nome da pessoa. Muito, cara. Isso a gente vê É que tem muito. coisas que são repetitivas, né? Sim. Mas às vezes, assim, uma das coisas principais que eu vejo que no curso de Direito devia ser melhor incentivado, a questão da leitura. Não só a leitura de livros, mas quando tu faz alguma coisa, tu lê focado. Porque a gente vê muita petições, não digo no inicial, muitas petições assim que elas têm erros grosseiros por falta de leitura. Que a pessoa faz o trabalho, faz aquela leitura dinâmica, assim, passa por cima, e aí aquele erro fica. Cara, lê direitinho tudo para depois tu passar. Então, isso é para quem é meio neurótico com português, tipo, eu sou um, e lá no escritório nós somos uma turma de neurótico com português. Passa na mão de cada um diz, tem um erro aqui, não sei o quê. Cara, chega a doer, assim. Tem coisa que tu lê nas petições, assim, meu Deus, o que é isso aí, cara? Daí tu vê uma vírgula fora do lugar, uma crase errada. E não tô dizendo que eu faço sempre 100% certo. Eu tento fazer o certo, mas a gente erra às vezes também, né? Mas isso é uma das principais coisas que a gente tem que valorizar, é a linguagem. A linguagem falada é a linguagem escrita. A escrita, ela tem que ser... Eu sou da tese assim, ó. A linguagem tem que ser bem escrita e objetiva. Eu não gosto daquelas petições gigantescas com um monte de coisa. Cara, em latim. Cara, o juiz não tem tempo para ler isso aí, cara. Tu pensa assim, ó, vamos pegar uma vara civil aqui de Bento. Cara, tem 9.000 processos ali. Numa vara civil para um juiz. O cara não vai ficar lendo tua petição de 52 páginas, né? O
cara vai lá, o que que é, o que que é a ação? A ação de tal coisa. Vai lá nos pedidos, tá, beleza, vamos ver. Agora vamos procurar os tópicos ali dentro da petição para olhar o que que é a ideia. Um juiz pode anular alguma coisa por erro de português? Não, Essa cara. petição aqui, olha aqui, ó, isso aqui tá errado, Não. faz de novo. Cara, Ah, eu trabalhei. mas não por erro de português, mas assim, não, por não ter lógica, né? Isso ele pode dar o chamado inépcia da petição inicial, né? Ele manda pro procurador emendar a inicial, né? Faz uma emenda, ele corrige a inicial e devolve, né? Devolve não, a petição inicial fica lá, eles, emende-se a inicial porque não deu para entender o pedido tal, não sei o quê. Aí o cara vai lá e junta uma outra petição dizendo o que que era aquilo, né? Tem o juridiquês que fala tudo de forma pomposa, mas é tipo, tá uma droga, faz de novo. Basicamente é isso aí. É uma porcaria. Vai fazer novo. No teu primeiro estágio, aconteceu alguma coisa assim muito engraçada ou algo que tu errou e ficou muito apavorado, assim? Algum mico? Algum mico? Ah, deve ter tido. Eu não sou Que um cara tu que sou lembre? muito bom de memória, assim, cara. E as coisas ruins eu faço questão de esquecer. Muito bem. Mas deve ter acontecido, cara. Tipo, meu primeiro estágio de direito, cara, foi na Transportes Bertolini, com o Dr. Marcelo Schroeder lá. Aprendi muito com ele sobre gerenciamento de risco, contratos e tal. Mas tinha. E é engraçado porque eles têm unidades no norte, né? Muito no norte. Cara, tinha reclamante, assim, que tinha 3 reclamatórios trabalhistas contra a empresa, assim. Cara, um troço absurdo, assim. Tipo, o cara trabalhava um dia numa terceirizada que prestava serviço pra ele, aí ia pra outro, e o cara sempre botava ação, né? E eu nunca esqueço do nome do cara, porque o nome era Frank Sinato. Frank Sinato, o nome do cara. Nunca esqueci isso, cara. Mas assim, cara, não lembro, assim, tipo, devo ter feito, né? E, cara, às vezes tu tá na corrida, tu faz uma coisa assim, correndo e acaba errando. E quando tu olha, e toda vez assim, o cara que tem neura com português, é assim, tu escreveu, tu achou que tava 100%, né? No outro dia tu vai ler de novo, tu vai achar alguma coisa que tu quer mudar. É impressionante. Então é aquela coisa assim, faz bem uma vez. Nem lê depois, porque senão tu vai mudar aquele negócio lá. Tu é perfeccionista? Bah, cara, Qual que é teu terreno, signo? Touro. E na música, sempre dá aquela impressão, podia ter feito melhor. Nossa, Eu errei uma nota. meu Deus do céu, cara. Isso aí, assim, ó. Nós gravamos Eu tenho uma turma de muitos anos que a gente toca junto, assim, que é o Cássio Balzan, eu acho que tu conhece, e o Vinícius Buffon. Eu com o Cássio, eu toco com ele desde 97. Então é quase uma vida, né, com o cara. 25 anos, né, a gente tem de amizade. E em 2015 nós apresentamos. Ele é um cara que faz música, ele escreve e faz música. E ele ficou muitos anos com essas músicas. A gente tocava, se encontrava, a gente tocava as músicas dele e disse, cara, nós vamos gravar um disco com essas músicas. E a gente ficava sempre, né? Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Nunca gravamos, né? Aí um dia saiu a lei de incentivo à cultura aqui em Bento, em 2014. 2014. E eu cheguei pra ele, eu mandei uma mensagem pra ele. Cara, vou nos inscrever na lei de incentivo à cultura. Vou apresentar o projeto no teu nome ainda. Não, vamos fazer, porque senão nós nunca vamos fazer esse troço. Aí nós acabamos gravando um disco com as músicas deles, que é o Sonhadores, tá até no Spotify, quem quiser ver. Sonhadores, e daí por isso que eu disse que eu toquei com uma maestrina, quem canta comigo no disco é uma maestrina, que é a Francelle Zimmer, e aí a gente acabou gravando o negócio. Cara, na hora tava muito legal, não sei o que. Depois tu ouve o disco, cara, diz, podia ter feito diferente aqui, podia ter feito diferente ali, e o cara sempre tem alguma coisa, né? Cara, eu não sei se é bom ou se é ruim isso, sabe? Mas eu vejo que a gente precisa ter um pouco de precisão para fazer determinadas coisas, dedicação, precisão, e tu tem que ter o olhar crítico para as coisas que tu faz. Porque uma das coisas que eu venho pensando, até eu levando, que a gente nunca fala mal da gente. Nós sempre falamos bem, A né? gente sempre nos defende também, né? A gente sempre se defende. Mas é importante que as pessoas olhem para si, aquele negócio de olhar para o próprio umbigo e dizer assim, cara, o que que eu faço de errado, sabe? O que que eu posso melhorar em mim? E isso é uma das coisas que a música traz, assim, cara, posso ser muito melhor no que eu faço, sabe? Posso ser muito melhor.
Claro, daí tu vai dizer assim, cara, mas eu não quero ser muito melhor no que eu faço. Tipo, pra mim tá suficiente isso aqui. E é uma opção tua. É, Vai dizer que tá certo ou tá errado? E agora falando em música, né? Hum. A música e o direito. Dizem que as pessoas do direito precisam ouvir músicas clássicas ou algo assim mais zen para decorar. O que que é bom para decorar realmente? Uma música te ajuda? Músicas para memorizar? Rock and roll, eu acho, né? Eu esqueci todas as músicas. Esqueci todas as músicas que eu sabia tocar de cor, cara. Só sei tocar com a partitura agora, tio, com a tablatura. Pelo amor de Deus. Cara, eu vejo assim, ó. Eu tenho uma concepção na minha cabeça da questão da lógica, que isso vem da informática. Tu não precisa decorar. Tu precisa saber qual é a lógica da coisa. Tu sabendo a lógica da coisa, tu vai saber ter respostas para praticamente tudo. Porque tudo tem lógica. A música tem lógica. A música é matemática. Queira ou não queira, ela tem uma lógica de ser. O formato da música, a estrutura da música, ela é lógica. Claro, tem músicas que elas não têm muita lógica, assim, elas são disruptivas. Mas a sua grande maioria é uma sentença matemática. Assim como as coisas que, mesmo subjetivas, elas são uma sentença matemática. Na própria legislação, ela é. Tu quer ver? Tu pegar uma interpretação legislativa feita por um contador e feita por um advogado. Completamente diferente uma da outra. Normalmente, falando, o contador ele é letra da lei. Ele não é subjetivo, ele é exato. Por quê? Ele é matemático. O advogado tem a subjetividade porque ele é o cara das humanas e ele cria essa subjetividade. Mas para mim, tudo tem uma lógica. E o fato de tu decorar não quer dizer que tu saiba. Porque tu pode saber decor, mas tu não sabe para que serve. Entende? É aquela coisa assim, tipo, vou aprender a fazer um arpejo num instrumento, um violão, sei lá. Sabe para que serve um arpejo? Eu não sei. E eu não sei fazer arpejo também. Eu não sei fazer. Eu achei que ele ia explicar, né? Explica pra nós. Mas tu entende? Tipo, cara, são coisas assim, ó, existe uma lógica para aquilo ali, sabe? E o fato de tu decorar, isso não quer saber que tu decorando é aquela coisa assim, não, vou falar com o advogado, artigo não sei o quê. Os caras sabendo artigo decora. Cara, tu sabe os artigos decora, os que tu mais usa, assim. Mas, não, vou saber o Código Civil todo decora. Fala artigo 1036, eu sei o que é. Cara, tá, mas aí tu sabe pra que serve aquilo ali? Entende? Não adianta tu decorar o troço e não saber pra que serve. Então eu vejo que tu tem que aprender o contexto. Tu não precisa aprender, tu não precisa decorar. Porque decora não funciona em lugar nenhum, só pra fazer prova. Decorar só serve pra fazer prova. Porque pro teu dia a dia tu precisa saber o contexto e a lógica daquela informação ali. E aí tu pode saber onde ela se insere. A gente estava falando antes de especialistas e tal. O advogado, de certa forma, ele é um generalista, digamos assim, no sentido de ele tem que estar informado das notícias do dia a dia. Tem que saber um pouco, claro, de economia, um pouco de política. Como é que funciona isso? Cara, o advogado, eu entendo que inicialmente ele é generalista, sim. Porque ele tem que ter o contexto do direito, ele tem que ter o contexto da contabilidade, da economia. Porque queira ou não queira, tá tudo da administração, tudo está influenciando no processo judicial. E não só no processo judicial, porque hoje o advogado ele não é mais só judicial. Porque eu imagino que, embora seja matemático, seja lei, seja clara, tem que ter uma certa empatia do que o cliente está... Qual que é a situação? O que ele está buscando? E, cara, e eu vejo assim, ó, principalmente tu ser correto com o cliente e dizer assim, cara, isso aqui não tem que fazer. Isso aqui, tu vai gastar dinheiro. Não, porque eu quero processar fulano, não. Aí tu pega o material assim, todo, olha, cara, não tem como fazer. Não, mas fulano de tal. Cara, tu quer, arrisca. Só que é aquela coisa, tem coisas que não tem o que fazer, sabe? Nós temos que ser objetivos, sabe? Vamos judicializar por judicializar? Ok. Mas só que tem que pensar que todo custo não é teu. O custo é do cliente. O cara vai desembolsar a grana para sustentar aquele processo. Porque, cara, hoje tu pegar nós vamos discutir um processo ali que o valor da causa seja, vamos lá, 30 mil reais. Cara, tu vai pagar 3 mil de custos, cara. 2 mil de custo. É um dinheiro que tu desembolsou e tu perdeu.
Só se tu ganhar o processo vai ter retorno desse dinheiro. Então, cara, não adianta tu pensar, tu tem que pensar em longo prazo e sistemicamente, não dá pra tu pensar só naquilo ali, sabe? Nesse sentido que, que nós, advogados, a gente é o juiz o primeiro juiz da causa e a gente tem que ter o discernimento de falar para o cliente o que que dá, o que que não dá, sabe? Ah, arriscar? Daí tem que se perguntar, cara, tu quer arriscar? Bora, vamos lá, tamo junto. Mas tem que fazer essa avaliação, cara. Naquela série que eu tô assistindo lá na Suítes, eles sempre tentam um acordo, né? O desgaste jurídico e o tempo Judicial, não né? vale a pena, né? Se Sim. puder fazer um acordo, Sim, sim. né? E esse é o conceito do common law, né? Common law se fala, tu vê muito nos filmes que eles sentam para fazer negociações de situação, até nas separações, né? Sentam para fazer negociações e tudo, mesmo tendo dois advogados, né? Aqui a gente normalmente quando é consensual, um divórcio, um advogado representa as duas partes, assim, normalmente, né? Isso não quer dizer que é uma regra. Mas lá eles têm muito esse contexto. Só vai pro judicial o que não tem mesmo solução, né? Que é uma ideia que está sendo instituída no Brasil, né? Vem sendo instituída. E, cara, eu vejo que é uma tendência, né? A longo prazo é uma possibilidade que vai acontecer. Claro, já tem as câmaras de conciliação, tem mediação, um monte de outras coisas. Mas eu acho que a gente tá muito cru ainda para absorver isso aí. Dá a impressão que algo tem que ser feito, porque temos muitos advogados, temos muitas leis, temos muito acúmulo de processos. O que pode ser feito para agilizar, para não demorar tanto tempo cada julgamento, né? Não, é por isso que eu digo. Uma das grandes funções é o advogado resolver dessa forma. Claro. Para nós é fácil, tipo, nós moramos numa cidade, a maioria das pessoas se conhece, maioria. A gente tem uma proximidade um pouco, já se viu alguma vez na vida e tal, e de poder fazer esse tipo de trabalho. Mas tu pega, tipo, São Paulo, cara, São Paulo, só a Ribeirão Preto deve ter a população de Bento de advogados, né? Vamos pensar assim. Então, gera uma maior dificuldade. Mas, cara, se a gente treinar as pessoas para isso, sabe? Treinar o advogado dentro da faculdade mesmo, treinar ele para isso, eu vejo que a longo prazo a gente vai ter um resultado bem legal. Aqui a conversa é aleatória, vamos voltar Vai lá. pros livros ali. Tu gosta de ficção científica? Curto. E Isaac Asimov, tu já leu? Não, cara, nunca li. Ele fala bastante de robótica. Pô, legal. Foi um escritor, tu conhece, né? Escritor russo que escrevia livros muito rapidamente, assim. E ele criou as 3 leis da robótica. Isso inspirou vários filmes que usam robôs e Eu tal. não sabia disso. E Legal. tu falou do Carl Sagan. Qual livro que tu leu? Cara, um livro que me marcou muito é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Do Carl Sagan. Aquilo ali, cara, é um livro que todo mundo tem que ler. Tem nada a ver com demônio, tá? Tem nada a ver, porque o cara olha o título assim e diz, oh, não vou ler isso aí porque fala sobre demônio. Tem nada a ver. Ele fala muito sobre os estigmas que a gente tem, a relação da ciência com a religião. É um livro, assim, ó, é um livro ceticista, basicamente. Dizer assim, ó, cara, o que não tem explicação ainda é porque a ciência não descobriu. Então ele faz alguns relatos sobre esse período de que se falava, os milagres e tal, né? E aí com o tempo foi se descobrindo o porquê que aconteciam os milagres, né? Então, em resumo, dizendo assim, cara, o que a gente não explica ainda é porque a ciência não encontrou a resposta, mas um dia ela vai encontrar. Por parar pra pensar, cara, tipo, meu Deus, quanta coisa se descobriu, né, com a ciência, né? E uma das grandes situações da evolução humana aí, da evolução, digo, de tempo das pessoas viverem, é a ciência, né? A ciência evoluiu absurdamente com as medicações, a medicina, né? E isso faz com que nós tenhamos um tempo maior de vida por conta disso, né? A qualidade de vida e tudo mais, né? Entrando nessa linha, quando a gente pensou no multiverso, o multiverso é uma dúvida da física quântica ali, da ciência, sobre a Sim. possibilidade de existir mais de um universo, mais de uma dimensão. Tem uma aranha-verso. E a gente fica na dúvida sobre o que é real, o que não é real. Para ti, o que seria o nosso universo? Cara, eu sou darwinista, né? Eu acredito na teoria da evolução, né? Mas assim, ó, sinceramente, o Big Bang não me convence.
Não é uma teoria que me convença, assim. É aquela coisa assim, cara, acredita em parte, sabe? Porque o universo, o próprio Einstein já disse que ele está sempre em expansão, e isso é um fato, né? Porque a gente tem aquela visão de que o sistema solar, ele tem o Sol aqui e os planetas ficam girando. Na verdade, não. Tudo está girando. O próprio Sol tem um, rotação e Sim. translação, né? Ele tem todo esse movimento. Então, cara, dizer assim, ó, a origem do universo, cara, é uma pergunta que nunca vai ter resposta. Sinceramente falando, Tem coisas que a ciência ainda não não consegue vai responder, conseguir né? responder isso aí, cara. Porque é tão complexo, cara, e a gente conhece tão pouco. Tu pensar que até esses dias eu tava vendo sobre a Voyager, né, de 74, que eles lançaram, né, que estão há um monte de ter 40 e tantos anos, né? A 1 acabou de passar o sistema solar, né? Sistema solar. Sistema solar. Não, acabou de passar. Não, saiu do sistema solar, isso aí. Pegou o último planeta e saiu. E, cara, tipo, um lugar que pensa, são 24 horas pra vir uma informação dela pra cá e pra ela, sabe? Então, cara, é muito. A gente não sabe o que tem depois, sabe? Com o James Webb tem se descoberto muita coisa, né? Com o novo telescópio, né? Que com o Hubble não tinha tanta definição. Mas nesses próximos, cara, vou te dizer, 5 anos, nós vamos descobrir muita coisa do. E dizer assim, cara, dos extraterrestres, né? Que o pessoal Sim, é. fala muito. Cara, eu não... dos homenzinhos verdes eu acho que não, sabe? Mas tem muita coisa que leva a crer, sabe? Mas é aquelas teorias, né, cara? Diz, por que que todo Deus vem do espaço, sabe? Por que que todas as civilizações antigas falam de que o Deus veio do espaço, veio do céu, aquelas inscrições. Então, cara, são coisas que a gente vai descobrir ao longo dos anos, não São vai ser agora. questionamentos que ficam, né? no ar. Tipo, é difícil dizer assim, é isso, sabe? É isso. Claro, eu sei que é um tema bem difícil se discutir, que é a questão de religião, né? Eu sou um cara que eu não acredito em religião, sabe? Eu acho que religião é uma ferramenta de controle social e que foi muito usado, né, pela própria Igreja Católica e eu vejo que ela tem a sua função importante na sociedade, mas ela não é uma 100% verdadeira, sabe? Eu acho que tem muitas deturpações no decorrer dos anos aí que vem passando que criam uma certa dúvida. E então eu vejo que a ciência ela é mais exata, claro. O cara que é exato, o cara que pensa de forma objetiva e exata, pensa assim. Mas tem muita coisa que a gente vai descobrir, cara. Tu pensar que eu acho que foi nos anos 30, o Einstein estava falando em teoria da relatividade, e aí veio Steve Hawking nos anos 70 ali, o cara vai e confirma a teoria das cordas, a teoria dos buracos negros e coisa. E agora a gente tá confirmando, sabe, as teorias dos caras, sabe? Tipo, depois de Demorou quase muito 100 tempo, né? anos, cara, a gente tá conseguindo cientificamente confirmar o que os caras estavam falando, né? Aí, tipo, tem muita coisa sem resposta, cara, mas vamos ter, sabe? Nós vamos ter. E, e é importante a gente sair daí tu diz, mas o cara é advogado fica falando um monte de viagem aí de Stephen Hawking, né? Cara, esse Stephen Hawking foi um baita de um cara, meu. Cara cientista, o próprio Carl Sagan, o Einstein nem falar, né, cara? Tipo, Gênios, tudo são gênios, né, QI cara? altíssimo, né? E tu vê, não só nessa área de astrofísica e tudo mais, mas em outras áreas também, quanta gente a gente tem. Tipo, o cara tava vendo um vídeo de uma criança, o guri, eu acho que tinha 3, 4 anos, cara. O cara tocando Mozart, velho, com Nossa. uma orquestra, cara. 4 anos. E imagina, o cara, o piá tá tocando com uma orquestra, né? Tipo, não é destruindo, cara. Daí tu vai dizer que é o quê? Ah, é um milagre? Claro que não, cara. Isso cientificamente vai ser provado que o cara tem um QI elevado, uma área do cérebro que funciona absurdamente, que absorve absurdamente, sei lá, movimentos e decora aquilo ali. Cara, e dizer, não, não é milagre, cara. O cara, curou de câncer num câncer terminal. Ah, é um milagre. Não é um milagre, cara. É alguma coisa que dentro do corpo do cara aconteceu que ele se curou. Só que a gente não sabe. E o Carl Sagan, no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele faz essa correlação, assim. Tudo que a gente não tem a resposta, a gente diz que é um milagre. Porque é mais fácil de... E isso é uma das coisas que faz com que a ciência evolua. Porque o que não tem resposta, a curiosidade traz a ciência, né? E essa é a relação que ele faz da religião com a ciência. A religião
é o combustível da ciência. Porque aquele que é cético, ele vai atrás para descobrir por que aquilo aconteceu, sabe? Então, cara, se a gente não tivesse isso, quem sabe nós não estaríamos evoluídos, cientificamente falando. Se a gente não tivesse religião, a gente não estaria evoluído cientificamente, né? Por conta da curiosidade. Bom, isso dá um novo podcast, né? Meu Mas Deus do é o assunto que nos interessa, a gente vai te convidar de novo para falar disso. Cara, vamos só falar sobre isso, cara. Meu Deus, fico louco. Rodrigo, obrigado pela presença. Imagina. Muito obrigada, Rodrigo. Imagina, André, prazer, privilégio pra gente. Privilégio, eu falo como pessoa, como cidadão, como presidente da OAB, porque a gente normalmente ou vai falar sobre a OAB ou vai falar sobre a pessoa. E aqui nós conseguimos falar sobre tudo, né, cara? Isso é legal. Parabéns pela ideia do podcast aqui em Bento. Não sei se tem outros podcasts em Bento, mas eu vejo que é um meio de informação, não de comunicação, de informação muito importante e que vem ganhando muita força no Brasil. Assim, eu sei que tem podcasts bem antigos aqui no Brasil, né? Mas que vem ganhando muita força e principalmente a gente ter natural de Bento podcast aqui é muito importante. As pessoas daqui, né? É isso aí. Valorizando cada vez mais a nossa cidade, É né? isso aí. Obrigadão. Obrigado.